Morre mulher que foi atingida pela hélice do motor de uma lancha no Lago Paranoá. Vitória Mello. Deisivânia de Paula, de 36 anos, teria pulado do barco para salvar o filho de 6 anos de idade que teria caído da embarcação. Por sorte, o menino não se feriu, mas a mulher foi atingida pela hélice da lancha. Ela chegou a ser resgatada ao hospital ainda com vida, foi encaminhada ao hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos na madrugada deste domingo. Então, daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes desse triste caso, porque hoje a perícia da Polícia Civil vai ser feita na lancha, que está estacionada aqui no setor de hotéis e turismo norte, Felipe. E a gente segue aqui acompanhando e daqui a pouquinho traz todos os detalhes. Obrigado, Vicky. Até já. Começa hoje a preparação para demolir o prédio que desabou parcialmente em Taguatinga. A Defesa Civil já havia constatado que não há como recuperar a estrutura. O imóvel deve mesmo ser jogado no chão na próxima quarta-feira. Como ficam as famílias, hein? A gente atualiza a situação na edição de hoje. Policiais militares salvam criança engasgada na M-Norte. Como é que foi isso, Kátia Gomes? Foi um desespero para essa família, Malta. O pequeno Davi, de 2 anos, teve uma febre alta e entrou em convulsão. A família, desesperada, colocou o menino dentro do carro e seguiu em direção a um posto policial. Eles até invadiram a contramão para chegar mais rápido ali nos policiais que fizeram um atendimento. Eles demoraram cerca de 8 minutos para conseguir trazer o menino de volta, que já não respirava mais. Nossa! E o que é o retinoblastoma, o câncer raro que atinge os olhos, enfrentado pela filha do Thiago Leifert? O apresentador notou algo diferente nos olhos da menina e procurou ajuda. O que foi especificamente que o Thiago percebeu? Um médico especialista vai estar com a gente ao vivo para poder explicar melhor e ajudar você que tem filho pequeno a dar uma conferida nos olhos da criança, né, para ver se está tudo bem. Fotógrafo de Brasília tem trabalho selecionado para ranking dos 10 melhores do mundo. Foi exatamente aqui, nesse ponto, que o Francisco tirou a foto que projetou os vitrais de Brasília para o mundo. A imagem ficou entre as 10 primeiras melhores na categoria mundial, o que levou toda a paixão e admiração desse fotógrafo brasiliense a transpor os limites do nosso quadradinho. Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro, último dia do mês, primeiro dia da semana. Vamos embora, o nosso jornal já está no ar. A gente começa com a tragédia do fim de semana, né? Que coisa mais triste. A Marinha está investigando a queda de uma turista. Ela veio de Barreiras, na Bahia, e caiu de dentro de uma lancha no Lago Paranoá, aqui em Brasília. O acidente foi na tarde de sábado, na hora em que a embarcação ancorava. Essa mulher foi levada pelos bombeiros para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo. O acidente aconteceu próximo ao pontão, no fim de um passeio pelo Lago Paranoá, quando a lancha ancorava. De acordo com a Polícia Civil, Deisivânia Costa do Rego de Paula, de 36 anos, teria pulado da embarcação em movimento para salvar o filho, uma criança de 6 anos, que teria perdido o equilíbrio e caído na água. No momento do acidente, o socorro foi prestado pelo Corpo de Bombeiros. A mulher teve o braço direito amputado e graves lesões no abdômen. A versão do Corpo de Bombeiros é diferente. Segundo a corporação, tanto a mulher quanto a criança teriam caído na água após uma movimentação brusca da embarcação. De pronto, a nossa equipe já pegou essa vítima, já deslocou para a margem para que pudesse dar um suporte, uma contenção dessas hemorragias, estabilização desses ferimentos. Essas pessoas foram projetadas, caindo, e após isso houve uma outra movimentação dessa mesma embarcação, possivelmente de marcha ré. Foi o momento que feriu gravemente essa senhora. Nós não podemos afirmar, mas no momento do ocorrido ela não utilizava colete salva-vidas. O menino não teve ferimentos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e liberado em seguida. A mãe, no entanto, precisou ser levada ao hospital de base. Ela chegou à unidade ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo. O motorista da lancha foi conduzido à delegacia, onde prestou esclarecimentos. Ele também foi submetido ao exame de alcoolemia, que atestou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Em nota, a Marinha do Brasil disse que está investigando o caso. O inquérito vai apurar as causas e os responsáveis pelo acidente.
Em casos de acidentes no lago, a Marinha mantém um número de telefone para emergência 24 horas e é o 185. A polícia vai fazer hoje perícia na lancha e no corpo da turista para esclarecer as questões que a investigação tem sobre essa tragédia. Vitória Mello, onde é que você está e que informações você tem para a gente? Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no setor de hotéis e turismo norte, próximo ao local onde a lancha que atingiu essa vítima está estacionada. Bem ali que o Rogério Silva está mostrando para vocês aí o local. O dono desse centro náutico informou que a embarcação está lá dentro, mas não autorizou a nossa entrada, para preservar o local. A expectativa é que a perícia da Polícia Civil seja feita hoje à tarde. Ontem, a Marinha fez uma primeira análise da embarcação. Esse trabalho vai apontar a dinâmica do acidente. Como você disse, Felipe, o corpo da vítima também deve passar por uma perícia, passar pela perícia do IML na tarde desta segunda-feira. Deusivânia seria da Bahia e estaria de férias com a família aqui em Brasília. Para tentar entender, como que tudo aconteceu, nós tentamos conversar com o piloto dessa lancha. Fomos até a casa dele, nós conseguimos falar com o irmão desse piloto, que chegou a falar com ele, perguntar se queria falar com a gente, explicar, o que teria acontecido, o que de fato aconteceu. Ela caiu da embarcação ou pulou para salvar o filho, que a gente viu essas duas versões até na reportagem, mas o piloto não aceitou falar com a gente. O que o irmão dele disse foi o seguinte: foi que o irmão é certificado, ele tem curso de formação para pilotar a embarcação e que trabalha na área há cerca de 8 meses. Então, o trabalho da perícia vai ser feito aqui na lancha hoje à tarde, a gente ainda não tem o horário, mas vai explicar o que de fato aconteceu, como que foi a dinâmica desse acidente. O IML também vai fazer a perícia no corpo da vítima. Então, é uma história triste, um fim de semana de diversão e acabou nessa tragédia, infelizmente, Felipe. Obrigado, Vicky. É o que a gente soube pela reportagem é que o teste de alcoolemia foi feito nele, ele não tinha bebido, então pelo menos estava com a capacidade motora preservada para poder conduzir a embarcação. Agora a polícia vai entender, o que exatamente aconteceu. Obrigado, Vicky. Que história triste, pessoal? E a gente vai ver agora um outro trecho da entrevista com o Tenente Abreu do Corpo de Bombeiros, porque ele nos dá mais detalhes de como isso aí aconteceu. Se depararam com uma senhora muito ferida, com amputação do braço direito, o abdômen rompido, evisceração, ferimento na pelve, chega de 60 metros aí da margem. De pronto, a nossa equipe já pegou essa vítima, já deslocou para a margem, para que pudesse dar um suporte, uma contenção dessas hemorragias, estabilização desses ferimentos. De imediato, já foi acionado também o socorro aéreo, com o médico e o enfermeiro, haja vista a gravidade, era uma paciente crítica, com hemorragia abundante, e necessitaria de mais um atendimento. O médico, após o atendimento dessa vítima, ele optou de colocar a vítima na nossa unidade de resgate e seguir por terra. Não foi utilizada a aeronave. A nossa equipe desembarcou da aeronave, fez o atendimento e seguiu para o hospital de base. E essa senhora foi entregue lá já em estado crítico, no entanto com vida. Nós podemos afirmar que essa embarcação ela teve uma movimentação brusca, a qual projetou essas pessoas para o lago. Estando lá, ancorando, algum procedimento assim, para tirar fotos, alguma coisa. Então essas pessoas foram projetadas, caindo. E após isso houve uma outra movimentação dessa mesma embarcação, possivelmente de marcha ré. Foi o momento que feriu gravemente essa senhora, vindo a causar todos esses ferimentos ora relatados. No momento do nosso atendimento, quando a equipe náutica chegou, quando a equipe de atendimento pré-hospitalar chegou, ela utilizava um colete nas costas, como uma boia, para ficar. Haviam 2 pessoas, 2 homens amparando essa senhora aí, para poder tá entregando para a nossa equipe. Nós não podemos afirmar, mas no momento do ocorrido ela não utilizava o colete, o colete salva-vidas. Nós orientamos a todos que navegam, todos que frequentam aqui o Lago Paranoá, que utilizem esse equipamento. Ele pode minimizar, deixar que vítimas sofram ferimentos, afogamentos aqui, quando da utilização do lago e banhos e afins.
Outro caso do fim de semana é o seguinte. No domingo, os bombeiros foram acionados para atender a uma outra ocorrência no Lago Paranoá. O afogamento de um adolescente de 17 anos. O passeio com amigos terminou em tragédia. Um jovem de 17 anos se afogou após nadar na companhia dos colegas em direção a essa boia que fica a cerca de 100 metros da margem. Tudo aconteceu na altura do Parque Península dos Ministros e o resgate foi acionado por um dos jovens que não conseguiu prestar socorro à vítima. O amigo, que não quis se identificar, disse que o rapaz sabia nadar e que eles tinham o costume de frequentar o local. Assim que eu cheguei na boia, eu olhei para trás, ele já estava gritando meu nome. Eu voltei o mais rápido que pude, até tentei trazer ele para a margem, né, fazendo de peito para cima, nariz para fora e tal. Só que como ele estava muito nervoso, ele se debatia muito e eu não conseguia trazer. E nisso o tempo foi passando. Ele me empurrava para o lado, tentava achar chão e não achava. Nisso tudo eu gritando socorro para quem estava aqui na margem, tentar chegar na gente. Aí depois disso aconteceu muito rápido, ele afundou, eu fui atrás dele tentar resgatar, mas eu não achei mais ele. O corpo do jovem foi resgatado após cerca de 1h30 embaixo da água. Os primeiros socorros foram prestados às margens do lago e contaram com um médico e um enfermeiro do SAMU para as manobras de ressuscitação. A morte foi decretada às 6h15 da tarde, ainda no local do acidente. O tenente Marcelo faz um alerta sobre a importância de aproveitar o lago em segurança. Mais uma tragédia no lago por falta de cuidados quando os banhistas utilizam aqui esse meio líquido. E é muito perigoso a gente achar que tem habilidade para nadar, para lidar com água, e aí de repente você se vê com uma cãibra ou passando mal, e aí não pode fazer nada para salvar a própria vida, deixa todo mundo em desespero. Então, lago não é brincadeira, é muito fundo, é perigoso. Se puder usar um colete salva-vida, vai proteger você e vai ajudar uma família a não passar pela situação que desse rapaz de 17 anos está passando. E para quem a gente manda os sentimentos, tá? O recado agora é para você que ainda não indicou como quer resgatar os créditos do programa Nota Legal. Tem o hábito de colocar CPF na nota? Então, atenção! O prazo para pedir desconto no IPTU ou no IPVA termina hoje. Ao contrário dos anos anteriores, tanto o veículo como o imóvel devem estar registrados no nome da pessoa cadastrada no programa Nota Legal. Quer dizer, não é mais possível transferir os créditos para um terceiro. Segundo a Secretaria de Economia do DF, até o momento quase 200 mil pessoas solicitaram descontos nos impostos e a maioria quer reduzir o valor do IPVA. Eu usei no meu IPTU. Então corre, tá, gente? Para você conferir se você tem algum saldo e depois indicar o abatimento, é só entrar no site notalegal.df.gov.br. E se você é contribuinte, mas não tem carro nem casa no seu nome, não se preocupe, porque você consegue receber esse crédito em dinheiro, mas aí o prazo para esse tipo de resgate só abre em junho. Uma criança de apenas 2 anos de idade que estava desmaiada foi salva por policiais militares numa calçada da M-Norte, lá em Taguatinga. Os pais, desesperados, claro, atravessaram a pista de carro na contramão para pedir ajuda. Foi tudo no domingo. Ele tá respirando? Os pais do menino já estavam a caminho do hospital quando viram um carro da polícia. Eles entraram pela contramão, pararam em frente a um posto de gasolina e pediram socorro. Entra nesse menino, céu. Davi, de 2 anos, estava desmaiado no colo da mãe. Com febre alta, ele teve uma convulsão. Os policiais fizeram os primeiros socorros ali mesmo, na calçada. A gente visualizou uma criança no interior do veículo desacordado. Fizemos um primeiro atendimento, que é o procedimento de tapotagem, para desobstruir as vias aéreas da criança. Depois de reanimado, chegaram os bombeiros e a criança foi levada para o Hospital Regional de Taguatinga. Davi passa bem e recebeu a visita dos policiais. Gente, que susto, meu Deus do céu! O menininho já desmaiado, né? A repórter Kátia Gomes está acompanhando esse caso e fala com a gente ao vivo do 2º Batalhão de Polícia Militar em Taguatinga Norte. Kátia, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, foram os policiais militares que salvaram a vida do pequeno Davi, que tem 2 anos e meio. Segundo a mãe do menino, eu estou inclusive aqui com a família,
Ela contou que logo depois do almoço, o menino começou a convulsão. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Essa teria sido a primeira vez que ele teve esse tipo de convulsão. E a família, desesperada, colocou a criança no carro. E enquanto seguia para o Hospital Regional de Taguatinga, eles lembraram do posto policial que tem bem ali na M Norte. Eles pararam ali no posto policial do jeito que deram, né, para parar ali. Atravessaram inclusive na contramão, nervosos, e foi aí que os policiais militares começaram a manobra para reanimar o garoto, né? Eu vou conversar agora com a Ivonete para falar justamente disso. Ivonete, uma boa tarde. Que desespero. Você pode dizer que seu filho nasceu de novo? Ai, com certeza. Quando a gente chegou lá no posto policial, ele já estava desacordado, ficou muito tempo desacordado, e se não fosse a insistência dos policiais mesmo, eu acho que não estava contando aqui essa história. Ele ficou muito mal, roxo, desacordado. Uma enfermeira também que chegou lá, mediu a saturação, chegou a 55%, então ele ficou sem respirar alguns minutos. E graças a Deus, esses policiais aí, a gente deve a vida do nosso filho. E como você me contou, eu acabei de falar também, essa foi a primeira vez que ele teve esse tipo de convulsão, que segundo os médicos é causada por uma febre alta. Sim, ele não estava com nenhum sintoma em casa de febre, só que a médica disse que ele estava com a febre interna, e logo após essa convulsão ele realmente chegou a 39,6 de febre, ficou bastante ruim mesmo, mas já fez os exames e está fora de risco. E agora vocês vão continuar monitorando para entender o que aconteceu? Sim, a gente vai tentar investigar, né, o que ocasionou isso. Por enquanto a gente não sabe ao certo. Deixa eu falar agora com seu marido, que é o Fabrício, né, que também estava no carro. Você estava dirigindo. Eu imagino o seu desespero levando seu filho roxo, sem respirar, para o hospital. Como é que foi aquele momento? Sim, exatamente. Como a minha esposa falou, ali ele começou a convulsionar, né? De momento a gente lembrou do hospital de Taguatinga. No momento que a gente entrou no carro, a minha esposa lembrou que tinha um posto policial próximo de casa. Foi aí que a gente entrou pela contramão. A gente subiu na calçada em frente ao posto policial, e quando a gente chegou lá, estava o sargento Fagner na frente do posto, e de imediato ele começou já a prestar os primeiros socorros. Nisso o sargento Olivan também começou a auxiliar, e graças a Deus eles ajudou a gente no trajeto, acompanhando a ambulância do Corpo de Bombeiros, né, até o hospital de Taguatinga, fazendo como batedor, e graças a Deus e a Polícia Militar, em segundo caso, primeiramente a Deus, em segundo a Polícia Militar do DF a nos ajudar, né? A esses heróis, né? Davi tá aqui, tá tímido, tô vendo, né? Tá com vergonha, Davi, da TV? Tá com vergonha? Mas tá aqui, bem saudável. Eu vou aproveitar, Malta, para conversar então com o sargento Fagner. Ele participou da ocorrência, porque em primeiro momento eles pensaram que a criança tinha engasgado, ou com leite, ou com comida. Depois que eles perceberam que não, na verdade ela estava com a boquinha travada por conta da convulsão. Então não foi um simples caso de engasgo. É um pouco mais complicado detectar? Com certeza. Boa tarde. É uma situação que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, porque como era hora de almoço, a gente imaginava que seria um engasgo por comida, né? O pai tinha falado que ele tinha convulsionado. No momento que ele chegou lá, a gente viu que a boquinha dele estava travada, e aí a gente já de imediato já tentou desobstruir a boca dele. Tivemos um primeiro sucesso ali em desenrolar a linguinha dele, e aí ele não tinha respondido aos estímulos ainda, e a gente fez a manobra de tapotagem. E graças a Deus, depois de muita insistência, ele voltou a respirar, voltou a babar, e a gente viu que ele estava com sinais vitais retornando à normalidade. De imediato chegou uma enfermeira que ela averigou todos os sinais vitais dele e estava tudo ok. A gente já tinha feito contato com o Corpo de Bombeiros durante o procedimento, e graças ao bom Deus chegaram a tempo, a gente deslocou para o hospital, lá foi medicado e graças a Deus está bem. Sargento Olivan também participou dessa ocorrência, e ele estava me explicando, geralmente essa manobra de ressuscitação, de desengasgo da criança, coloca a criança qual é a posição e como é que faz? A criança, devido ao tamanho dela, nós conseguimos botar ele de bruços. Com esses dois dedos nós abrimos, forçamos o queixo dele e começa a fazer a manobra. Isso ajudou muito para ele retornar ao normal. E logo depois, com um prazo mais ou menos de 10 minutos, o bombeiro chegou também no local, tivemos auxílio dessa senhora enfermeira,
que ajudou também na situação. E graças a Deus ele está aí, firme e forte, o nosso Davi. Porque no caso desse tipo de manobra, não é aquela que você apenas bate. Tem toda a questão da boquinha, que a língua dele estava enrolada, os dentes travados, é um pouco mais complexo. Talvez em casa não seria tão simples de um pai ou mãe fazer. Às vezes é porque o nervosismo da família, dos familiares, às vezes sabe, né? E aí chega essa situação que ele chegou no posto policial. Até nós lidamos com diversas ocorrências a respeito de todos os tipos no posto policial, mas o caso dele foi bastante diferente, porque eu e o sargento Fagner nós ficamos até um pouco emocionados na situação, né? Nós temos filhos e graças a Deus deu tudo certo. E ele está aí, o Davizão. Vocês demoraram quanto tempo até que ele voltasse completamente ao normal? Prazo de 8 minutos para previsão de massagem e usando todas as técnicas, né, da situação para poder desengasgá-lo, que nós não sabíamos o que era, se era um objeto não identificado, né? Mas deu certo, deu tudo certo no final. 8 minutos numa situação como essa é uma eternidade. É uma eternidade e graças a Deus o nosso treinamento, a Polícia Militar, durante os nossos cursos dentro da Polícia Militar, nos ajudou bastante nessa situação. Tá certo, sargento. Malta, eu acho que a maior recompensa do trabalho da Polícia Militar nesse momento é justamente esse daqui. Reencontrar com a família que conseguiu ajudar, com o pequeno Davi, que eles tiveram a oportunidade de salvar a vida do garoto. Então, aqui a família está muito agradecida, não é isso? Acho que é uma oportunidade para agradecer mesmo. O seu marido agradeceu também. É só muita gratidão, assim, nunca vou conseguir pagar o que eles fizeram por nós. Então a gente está muito feliz pelo o final da história, né? Que no final deu tudo bem e graças a Deus por eles estarem ali. Foi, assim, muito importante aquele momento deles fazer aquela reanimação no meu filho e poder realmente salvar a vida deles. Eu digo que foi a mão de Deus e a mão deles mesmo que salvou meu filho. Aproveitando que agora que o Davi está mais animadinho, Davi, você quer falar alguma coisa também? Mandar um beijo? Manda um beijo. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Olha, agradecendo. É isso aí, malta. Essa realmente é a recompensa. Que lindo. Obrigado, Kátia, pelas informações. Gostaria que você agradecesse a família por ter recebido a gente, topado compartilhar essa história, que termina com um final feliz, graças a Deus. E agradecer aqui aos policiais militares, não só pela entrevista ao vivo, mas também por esse trabalho que fortalece a relação da polícia com a comunidade e mostra o valor que esses homens e mulheres da PMDF têm na rotina das pessoas. Obrigado, Kátia, pelas informações. Até a próxima. Muito bem, agora falando sobre violência. Em um ano, o Distrito Federal registrou mais de 1.300 denúncias de violência doméstica de forma virtual, através do Maria da Penha Online, uma ferramenta que está disponível no site da Polícia Civil. Em 70% delas, o que foi pedido foi medida protetiva de urgência para a Justiça. Acessando o site da Polícia Civil, a vítima pode pedir medidas de proteção e preencher um questionário de avaliação de risco. O documento é essencial para as investigações e para que o judiciário conceda ou não a medida protetiva. Em um ano de funcionamento, foram registradas 1.330 ocorrências e solicitadas 922 medidas protetivas. A Maria da Penha Online possibilita o envio de provas pelas vítimas, como fotos, vídeos e e-mails, que possam ser usadas em investigações e decisões judiciais. O contato com a autora da denúncia é feito pela própria delegacia eletrônica, que em cerca de meia hora libera o processo para o juiz. 12:01, nós estamos ao vivo e agora com a notícia que tomou as redes sociais nesse último fim de semana. O apresentador Thiago Leifert e a jornalista Diana Garbin, a esposa dele, revelaram no sábado na internet, num vídeo publicado no Instagram, que a filha do casal, a Lua, de apenas 1 ano e 3 meses, está com um câncer que se chama retinoblastoma nos olhos. Esse retinoblastoma é um tipo raro de tumor que atinge a visão, principalmente de crianças pequenas. A gente já vai tratar desse tema, mas antes disso, vamos ouvir o relato que o Thiago e a esposa compartilharam na rede social. A gente já está tratando há 4 meses, né? E a gente pensou longa e duramente se a gente ia falar alguma coisa. E o consenso na família, amigos, era que não, que a gente não deveria falar nada. Só que depois da última químio da Lua, e ela já fez 4, a gente começou a mudar um pouco de opinião. Assim. Uma coisinha começou a nos incomodar, assim como estava me incomodando quando eu achava que tinha algo de errado. Que é saber tudo que a gente sabe hoje
e não dividir com você que está nos assistindo, que é pai, mãe, que está cuidando de um bebê, pode ser uma babá que está cuidando de um bebê, uma vovó, um tio, alguém que está cuidando de um bebê. Então eu estou fazendo esse vídeo junto com a Dai, não porque a gente está pedindo energia positiva, claro que a gente está, se vocês quiserem mandar, a gente agradece muito que a gente está precisando, mas é porque se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente conseguiu, missão cumprida, e a Lua vai ficar muito feliz também. Então, o recado mais importante que a gente tem para você hoje, que tem um bebê, uma criança pequena perto de você. Se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, no globo ocular, assim, o olhinho às vezes mexe de forma irregular. Se você reparar que ela tá te olhando meio de lado às vezes, a criança, assim. Se você reparar que quando você tira uma foto com flash, em vez de voltar o reflexo vermelho, que é aquele normal que volta um reflexo branco. Tipo olho de gato. Vai imediatamente procurar um oftalmologista. Na mesma hora. Estrabismo. Ah, todo bebê tem. Beleza, mas mesmo assim, tá com estrabismo? Vai procurar um oftalmo, vai conversar. Eu não tô falando pediatra, não. Vai procurar um oftalmo, um especialista em olho. E mesmo se você nunca viu nada disso no seu bebê, vá num oftalmo no primeiro ano de vida, por favor. Nossa intenção é que você descubra antes do que a gente descobriu. Como a Dai estava falando, a gente descobriu no grau E, que é o máximo. Não tem sido fácil. A gente teve sorte no que a gente tem tido sorte. A Lua está enxergando bem do olho esquerdo. O olho direito ainda está precisando de mais trabalho, mais cuidados, que é o que nos preocupa agora nesse momento. A gente não sabe se a gente está no começo, no meio, no fim do tratamento. Isso ainda é uma luta dia a dia que a gente vai levando. Mas nós estamos bem e a gente quer que você que está nos assistindo fique melhor do que a gente. Que você chegue antes no diagnóstico. Que você vai procurar ajuda antes. Pega ele pequenininho, vai pra cima e mata ele ainda pequenininho para que você não tenha que ficar muitos meses na batalha como a gente tá tendo que ficar. Que coisa, né, gente? Eles mantiveram um assunto em sigilo, reservado à família e aos amigos mais próximos durante muito tempo e agora decidiram compartilhar o relato para poder fazer um alerta. E sobre esse assunto a gente fala agora com o médico oftalmologista Vinícius Kningerdorf. Boa tarde, doutor Vinícius. Obrigado por estar aqui com a gente. Antes de passar a palavra para o senhor, eu digo o seguinte para você que está em casa. Dados da Sociedade Brasileira de Oftalmologia mostram que o retinoblastoma pode ser raro, mas é o tumor ocular mais comum na infância, né? São cerca de 400 novos casos todos os anos aqui no Brasil, sendo que 90% deles em crianças de até 4 anos de idade. No caso do Thiago Leifert, ele notou mesmo uma coisa diferente nos olhos da menina e procurou ajuda. Mas tem também um teste que permite diagnosticar esses casos ainda na maternidade, o chamado teste do olhinho. É isso, doutor? É com você. Olá, boa tarde. Tudo bem, Thiago? Felipe, desculpa. Então, Felipe, o teste do olhinho é o primeiro teste feito nos bebês, né? Geralmente até 72 horas de nascimento, e já consegue detectar inúmeras doenças oftalmológicas. É importante deixar claro que para o retinoblastoma, só o teste do olhinho muitas vezes não é suficiente. Como você mesmo disse, essa doença pode surgir em até 4, 5 anos de idade, geralmente é a idade de acometimento. Então, o teste do olhinho pode vir normal. Por isso que a gente recomenda realmente a primeira visita ao oftalmologista entre 6 a 12 meses de idade, justamente para iniciar esses exames de rotina e fazer essa triagem dessas doenças mais graves, que nem sempre é só o retinoblastoma, né? Mas existem inúmeras doenças que a gente já consegue diagnosticar. Ô, doutor Vinícius, é claro que a gente está conversando aqui com uma população, a maioria não tem plano de saúde, talvez tenha dificuldade de acessar um oftalmologista nos primeiros anos de vida do filho ou da filha. É óbvio que a análise profissional e técnica sempre vai ser mais apurada, mas se o senhor pudesse compartilhar com as pessoas que estão em casa dicas, sinais de alerta, para que elas possam de forma mais urgente buscar uma ajuda médica, o que a mãe e o pai têm que reparar no olhinho da criança, pode ser que tenha algum problema ali para ser resolvido. Então, como o retinoblastoma é um tumor que cresce, ele começa a mudar as características do olho. Então, o primeiro sinal que a gente costuma, os pais percebem, é realmente o reflexo vermelho alterado. Então, quando você tira uma foto, joga uma luz no olho da criança, a gente espera que volte aquele reflexo vermelho comum. Se você tiver uma alteração nesses reflexos entre um olho e o outro, ou nos dois olhos, não está vindo vermelho, está vindo esbranquiçado, isso é um sinal de alerta muito importante. Outros sinais, a criança começou a andar, andava bem, começou a se bater durante a caminhada, começou a cair, não era assim antes, também é um sinal de que ela pode estar tendo alguma dificuldade visual. O estrabismo, né? Então o desvio ocular
quando tem alguma coisa errada nesse olho, o olho tem uma tendência às vezes a desviar. Então todos esses sinais ligam o alerta. E isso é importante porque nessa idade as crianças ainda não sabem reclamar. Então, olhando esses sinais e fazendo os exames de rotina, a gente consegue fazer uma prevenção muito boa nesses pacientes. Muito bom. Doutor Vinícius, para a gente concluir, tem cura? Depois que passa pela químio, a chance de cura é boa ou a gente está lidando com uma doença mais traiçoeira? Não, sim, é um câncer que tratado no momento certo a gente consegue ter bons resultados, né? A gente tem algumas estatísticas que nos Estados Unidos 95% das crianças tratadas se livram do câncer, 90% têm uma boa visão, então é uma doença, apesar de grave e rara, a gente consegue ter um tratamento bom e preservar o olhinho e a visão dessas crianças na grande maioria dos casos. Mas para isso a gente precisa realmente de um diagnóstico precoce, assim como em qualquer câncer. Quanto antes a gente descobrir e tratar, melhor são os resultados finais. Muito bem, eu acertei o sobrenome do senhor, Knigendorf, é isso mesmo? Knigendorf, perfeito. Quase lá. Doutor Vinícius, obrigado, viu, pela participação e pelos esclarecimentos que você traz aqui para o nosso público. Até a próxima. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado. Obrigado. Então fica de olho, hein, pessoal, se o reflexo do olho na foto não for vermelho, for branco, e você perceber alguma diferença entre um olho e outro, busca ajuda. Quem sabe você descobre esse problema muito cedo, né? E pode curar, como disse o Dr. Vinícius. 90% das crianças nos Estados Unidos têm boa visão e se curam, ou seja, uma ótima notícia. Agora, um outro destaque nacional que está tomando os noticiários do Brasil todo. A chuva lá em São Paulo. 21 pessoas morreram e mais de 660 famílias estão desabrigadas em 11 cidades do estado. A repórter Letícia Miyamoto está acompanhando a situação em um dos pontos mais atingidos pelas chuvas e tem agora os detalhes para a gente. Aqui em Franco da Rocha, as buscas pelos desaparecidos já completam mais de 24 horas. A região está em estado de alerta por tempo indeterminado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 5 vítimas já foram localizadas e a equipe trabalha com pelo menos 3 desaparecidos. O Corpo de Bombeiros também não descarta a possibilidade da localização de pessoas com vida. Isso porque, com a queda, grandes bolsões de ar foram formados entre as estruturas de concreto das casas. Já de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 21 óbitos foram confirmados desde a última sexta-feira em razão das chuvas que atingiram as diversas regiões do estado. Os transtornos pelo mau tempo também deixaram mais de 600 famílias desabrigadas ou desalojadas. Entre as vítimas tem 8 crianças, 6 feridos e 11 desaparecidos. Também, de acordo com a Defesa Civil, tem ocorrências espalhadas por todo o estado relacionadas às chuvas, como também alagamentos, quedas de árvores, quedas de muros, deslizamentos de terras e também interdições totais ou parciais das rodovias de todo o estado. Itapevi registrou 1 óbito, Arujá 1 óbito, Francisco Morato 4 vítimas, Embu das Artes 3 óbitos, Franco da Rocha 5 vítimas, Várzea Paulista 5 vítimas, Jaú 1 vítima e Ribeirão Preto também 1 óbito. A Defesa Civil já forneceu diversas cestas básicas, kits de higiene e também kits de dormitório para as vítimas. Já o governo anunciou a liberação de pelo menos 15 milhões de reais para as cidades atingidas e também o governador determinou a liberação de uma força-tarefa envolvendo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Defesa Civil para apoiar todas as prefeituras das cidades que sofreram com as chuvas. Letícia Miyamoto, para o jornalismo do SBT. Obrigado, Letícia. Cerca de 170 mil estudantes da rede privada do Distrito Federal voltaram às aulas 100% presenciais nesta segunda-feira. Vale lembrar que não há, por enquanto, exigência da vacina contra a Covid-19. A repórter Vitória Mello acompanhou de pertinho o retorno hoje cedo. Vamos ver na reportagem. Foi muito mais do que um reencontro depois das férias. Era como estar na escola pela primeira vez. Parece que tem um montão de borboleta dentro da minha barriga. O retorno foi cheio de expectativa, dos alunos e dos pais também. Eu realmente queria voltar para a escola, que o ano passado minha escola inteira estava
toda hora usando aqueles aplicativos, aí era bem complicado essas coisas, eu gostei tudo ao normal agora. Eles precisam que esse retorno seja controlado, com segurança, mas faz muita falta psicologicamente. Eles ficam muito abalados e em casa fica muito tempo fechado, a gente ainda mora em apartamento, isso é ruim psicologicamente para eles. A maioria das escolas particulares do DF iniciou o ano letivo nesta segunda-feira. O ensino 100% presencial. Para entrar no colégio, máscara, mãos e mochilas higienizadas. Aqueles cuidados que as crianças já sabem de cor. Minha mãe só veio para falar isso para mim. O quê? Ficar de máscara, passar álcool em gel, ficar de distanciamento. A cautela está ditando o ritmo da volta às aulas em muitas escolas. Esta aqui na Asa Norte, além de todas as medidas de segurança, os alunos com comorbidades vão permanecer no ensino remoto. O responsável precisa apresentar um laudo, atestando o problema de saúde do estudante. As famílias ainda estão meio temerosas, de trazer 100% presencial, mas acreditamos que com o avanço da cobertura vacinal, o número de alunos no presencial vai aumentar bastante. Hoje a gente já teve bastante aluno, um número muito significativo de alunos na escola. Rodrigo perdeu 4 pessoas da família para a Covid-19. Ele conta que tem medo, mas o sentimento não se compara à vontade da filha de 7 anos em voltar para a sala de aula. Nós tínhamos um calendário em casa que ela marcava. Eu falei para ela quando ia iniciar a aula, ela ia lá e marcava, eliminando os dias após dias. Tá lá marcadinho lá. Se o aprendizado das crianças não foi o mesmo com o ensino remoto, os adolescentes também sentiram uma queda no rendimento. Isabelle vai fazer o PAS esse ano, etapa decisiva para começar a se preparar para a universidade. Quero entrar na UNB, então eu tenho que estudar dobrado para poder passar e é foco, E estando online não tem como ter esse foco todo. E eu pretendo estudar pra caramba esse ano e presencial, eu pretendo vir presencial todo dia. Que o retorno seja seguro e saudável para todo mundo, Para a tristeza da população do Novo Gama, a médica que atendia na unidade de saúde lá da cidade desistiu de trabalhar no lugar. Respeitada e admirada pela comunidade, a doutora Sabrina tomou essa decisão depois de ser espancada por pacientes na última sexta-feira. A história foi a seguinte: ela atendeu a uma mulher que queria um atestado porque dizia que estava com Covid, mas essa mulher não apresentou o teste positivo que dizia ela que fez e se recusou também a fazer o exame. Na mesma hora, a médica disse: tudo bem, a senhora já fez o exame, vamos ter certeza que você está com Covid, aí eu te dou o atestado. A gente pode fazer aqui agora, na hora. Essa paciente se recusou. E a médica, por ter dito que não daria um atestado sem ter certeza que essa mulher estava com Covid, foi agredida brutalmente. Chegou a desmaiar e horas depois vomitou durante o depoimento que deu à polícia. Tão fortes foram as agressões sofridas por ela na cabeça. Teve até um traumatismo craniano, leve, mas já foi um trauma no crânio. Graças a Deus a doutora Sabrina está bem de saúde, está se recuperando, mas traumatizada com o que passou, desistiu de atender lá no Novo Gama. É a informação que a gente traz para você hoje, apurada pela manhã. Na última sexta-feira, o coordenador de saúde lá dessa unidade esteve conosco ao vivo aqui no jornal e lamentou muitíssimo o fato de que perderia uma profissional, uma médica correta, competente, atenciosa, dedicada, e perderia a doutora Sabrina, que não vai trabalhar mais lá, por causa de pacientes com comportamento criminoso. Esse mesmo gestor da unidade de saúde, sexta-feira passada, disse que a prefeitura de Novo Gama, o secretário de saúde e que toda a estrutura da pasta estavam à disposição para cobrar da polícia uma investigação rigorosa para poder levar essa mulher para ser responsabilizada na justiça. Essa paciente criminosa que teve coragem de espancar uma médica que estava fazendo o próprio dever de ofício, que é: eu só posso atestar que você tem uma doença se eu tiver certeza disso. Foi isso que a médica disse para essa paciente e ofereceu os recursos disponíveis. Vamos fazer o teste aqui agora para saber se a senhora está com Covid? A paciente não aceitou e terminou espancando a médica. Mais uma vez a gente está aqui trazendo esse caso para dizer que sim, a doutora Sabrina, lógico, desistiu de trabalhar nessa unidade de saúde e que a prefeitura de Novo Gama faz bem em acompanhar esse caso de perto e levar essa paciente para ser responsabilizada na justiça pelo que
fez contra a doutora Sabrina e pelo que fez com a própria comunidade, porque os vizinhos, as vizinhas dessa paciente estão perdendo uma profissional muito dedicada da cidade por conta do comportamento criminoso dessa mulher. Ainda sobre Covid, a Anvisa autorizou na última semana o uso e a comercialização dos autotestes de antígeno para diagnóstico da Covid-19. A venda nas farmácias deve começar nesse mês, já em fevereiro. Cada kit virá com um cotonete, uma solução química, um tubo de ensaio e uma placa de amostra. Esta infectologista explica que qualquer pessoa que apresente sintomas da Covid-19, como febre, coriza ou dor de garganta, poderá fazer o autoteste. O procedimento é simples. Primeiro, o paciente deve inserir o cotonete nos 2 lados do nariz. Eu coletei, eu coloco dentro desse tubo, que a gente chama tubo de ensaio, tá? Coloco as gotinhas aqui dentro. Depois do tempo que o fabricante orienta, eu abro essa pontinha aqui e essas gotinhas que estão aqui dentro, eu vou colocar nesse funilzinho aqui. O resultado sai em até 20 minutos. Se aparecer um risco vermelho, o teste deu negativo. Mas se aparecerem 2 risquinhos, o teste é positivo para a Covid. Se deu positivo, eu já vou ser segregada, eu já vou iniciar o meu isolamento voluntário. Mas se deu negativo, ali depois de 48 horas eu devo repetir. A diretora da Anvisa lembra que a partir de agora os fabricantes devem registrar o produto. Com a aprovação dessa regulamentação, não significa que o autoteste vai estar disponível hoje ou amanhã em um estabelecimento autorizado a sua comercialização. É preciso que uma empresa regularizada venha à Anvisa e registre o seu autoteste. Os autotestes funcionarão como uma espécie de triagem e não serão considerados como casos confirmados de Covid-19. O paciente que testar positivo tem que procurar um médico, que é quem fará a notificação do caso. Os resultados também não terão validade para viagens e nem como atestados médicos. O presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnósticos Laboratoriais estima que o autoteste esteja à venda antes do Carnaval. Deve chegar na farmácia, eu estimo, entre R$ 40 a R$ 75. Pode ser que a gente tenha 2 ou 3 empresas com produtos nas gôndolas das farmácias, talvez já no final de fevereiro. Depois dessa onda de sucesso do Brasiliense nos jogos da loteria, até eu vou ter que arriscar e fazer uma fezinha, viu? Porque aqui toda semana tem gente sortuda. E pela 3ª semana seguida, um morador daqui do Distrito Federal acertou a quina no último concurso da Mega Sena. O sorteio foi no último sábado. O Felizardo vai levar para casa pouco mais de R$50 mil. Além do ganhador de Brasília, que fez o jogo online, outras 65 pessoas também acertaram 5 números sorteados. A aposta de R$36 milhões saiu para uma única pessoa. Oh, meu Deus, aí sim, hein? O sortudo ou sortuda é de Blumenau, em Santa Catarina. Meio-dia 29, a gente está ao vivo e traz a seguinte notícia. Será que você é uma dessas pessoas? 30 mil eleitores do Distrito Federal já tiveram o título cancelado porque não justificaram a ausência nas últimas 3 eleições. Em outubro próximo tem compromisso com as urnas de novo. E aqui é o momento de você participar com a gente. Eu te pergunto. Você pretende votar nesse ano, em 2022? Essa é a pergunta da nossa enquete de hoje. Você pretende votar em 2022? O que você faz? Pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code que está aqui na tela e aí você vai ter acesso a essa enquete que está aqui do meu lado, aqui ó, desse ladinho de cá. Isso é para você dizer para a gente como é que está seu clima diante de um ano eleitoral. E aí você pode responder, tem 3 opções. Você vai votar em 2022? A primeira é, claro, eu não gosto de ficar em cima do muro. A segunda opção é branco, nulo ou eu nem vou, porque eu tô muito decepcionado. Essa é pra você que tá assim, olha, se eu for na urna pra não ter problema com isso de ter meu título cancelado, vou votar branco ou vou votar nulo. E se brincar eu nem vou. E terceiro é, eu ainda não me decidi. Pra você que tá assim, analisando a situação e vai ver como é que as coisas ficam até outubro. Você, Ronald Veiga, ainda não se decidiu? É a sua opção? É? Então você que tá em casa vai votando, a gente já descobre como é que tá o clima do eleitor brasiliense ao vivo. Mas voltando ao caso dos 30 mil eleitores com título cancelado, o prazo para regularizar a situação e poder votar nesse ano é até o dia 4 de maio. E sobre esse assunto, eu chamo o assessor de comunicação
participação do Tribunal Regional Eleitoral do DF, o Fernando Veloso, direto do estúdio do SBT News. Fernando, boa tarde para o senhor. Qual que é a importância, não é, de estar em dia com a Justiça Eleitoral? Muito boa tarde, prazer estar aqui no SBT. Eu acho que antes de mais nada, a gente reforça a importância de estar participando do exercício democrático. Nós temos as eleições gerais agora em 2022, onde estaremos aí escolhendo representantes de todas as esferas, presidente, governador, senador, deputado. Então, assim, é de extrema importância que possamos estar efetivamente demonstrando a nossa vontade, o nosso interesse, participando desse exercício democrático. Mas, além disso, temos também as consequências civis para aqueles que têm seu título cancelado e que, por algum motivo, deixa de votar nas 3 últimas eleições e acaba tendo esse tipo de consequência, que é não poder tirar passaporte, não poder tirar um documento oficial como RG, não poder se matricular em universidades públicas ou tomar posse em cargo público. Fernando, pois é, essas pessoas, esses 30 mil moradores do Distrito Federal que tiveram o título cancelado agora porque não justificaram a ausência nas últimas 3 eleições, essas pessoas têm que fazer o que a partir de agora se quiserem regularizar a situação com a Justiça Eleitoral? Muito bem, importante antes de mais nada realmente ressaltar essa data de 4 de maio, data após a qual o cadastro eleitoral é fechado e não se faz mais nada até depois do segundo turno das eleições. E a gente reforça também muito a importância de fazer isso com a maior antecedência possível, para evitar qualquer congestionamento ou até mesmo filas em caso de atendimento presencial. Atualmente, a Justiça Eleitoral não está atendendo presencialmente por conta das restrições da pandemia, mas tudo é possível ser regularizado, feito, inclusive o alistamento, o primeiro título, através do site. Deixando aqui, desde já, o endereço www.tre-df.jus.br ou acessando diretamente o endereço do Título Net, que também todas as pendências, todas as situações podem ser regularizadas por ali. Ô Fernando, então é só pela internet por enquanto, né? Em algum momento será que esse ano vocês vão disponibilizar atendimento presencial para aquela pessoa que não gosta muito ou não tem muita destreza com a vida online, ou vai ser só online mesmo de qualquer maneira o ano inteiro? Queremos, por todos os motivos, voltar o mais rápido possível ao atendimento presencial para facilitar a vida do eleitor que tem essa dificuldade, que tem essa necessidade, mas por conta das situações que nós todos estamos vivenciando, especificamente aí, o aumento de casos de Covid, precisamos ainda retardar um pouquinho esse atendimento presencial. Mas a gente tem a expectativa de poder voltar o mais rápido possível. Muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Eu termino o nosso bloquinho sobre eleições trazendo o clima do eleitorado brasiliense. Até bom que o senhor leve para os seus colegas lá da Justiça Eleitoral. Você vê como é que o pessoal está decepcionado com os nossos políticos, o negócio está feio. Vamos ver juntos, gente, porque o nosso telespectador respondeu aqui ao vivo. 54%, ainda é a maioria, tá? 54% dizem, claro que eu vou votar em 2022, não quero, não gosto de ficar em cima do muro. 33% dizem branco, nulo ou não vou, porque eu estou muito decepcionado. E 15%, 14%, né? Disseram que ainda não se decidiram, mas 32%, ou seja, 1 de cada 3 eleitores dizem que ou vão votar branco ou vão votar nulo, porque estão muito decepcionados com a classe política. Um recado, né, para as nossas autoridades eleitas, que vocês precisam motivar de novo o povo brasileiro a exercer a cidadania, e isso é feito quando a gente olha para as nossas autoridades, para os nossos políticos e vê que vale a pena participar e colocar aquele representante lá. Obrigado a você de casa que participou com a gente ao vivo. Notícia urgente. A queda de uma aeronave aconteceu agora há pouco no Jardim Botânico. As informações preliminares são de que havia 5 pessoas dentro do avião, incluindo o piloto, mas que todos saíram ilesos. Segundo os bombeiros, o fato aconteceu numa fazenda que pertence ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. Uma mãe e um bebê estariam no avião e foram para uma unidade de saúde por meios próprios. A repórter Vitória Mello está a caminho do local. Tem as informações pra gente. Chegou lá, Vicky, é com você. Cheguei aqui, Felipe. Bom, boa tarde para você novamente, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Jardim Botânico, como você disse, aqui na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet. No fim da manhã, Felipe, um monomotor caiu com 5 pessoas aqui dentro da propriedade. A boa notícia, como você adiantou, é que todos foram resgatados com vida. Um bebê de 2 meses estava na aeronave e foi encaminhado para uma unidade de saúde com a mãe, mas só por precaução. O Rogério Silva está mostrando para vocês aí a movimentação aqui dentro, né? O pessoal está entrando, chegaram alguns carros, a gente viu até um carro da aeronáutica passar por aqui, mas não conseguimos ter acesso ao exato ponto em que o avião
caiu. A nossa produção, Felipe, conseguiu falar com o dono dessa aeronave. Eu tenho as informações aqui. Ele disse o seguinte, que ele estava no avião no momento da queda. A família dele não tem qualquer relação aqui com a família Piquet. Essa aeronave saiu da Bahia. Eles estavam vindo para casa da filha dele e a netinha de 2 meses de vida estava dentro da aeronave, mas que ninguém ficou ferido. Ele estava muito nervoso, então foi uma conversa bem rápida, mas ele disse que pelo menos, né, ninguém ficou ferido. Nós temos até uma foto, eu não sei se o nosso diretor consegue rodar aí, ou vocês já viram essa foto, né, de como a aeronave ficou após a queda. A aeronave partiu no meio, assim, assustador, mas por sorte, né, um livramento, ninguém ficou ferido. A nossa produção também entrou no site da ANAC, Felipe, e viu que a aeronave está regular, mas não tinha autorização para fazer o táxi aéreo. Então essas são as informações preliminares. Uma viatura do Corpo de Bombeiros ainda está lá dentro do local e aí vai ter toda aquela investigação para saber o que causou a queda desse monomotor aqui dentro da propriedade da fazenda do ex-piloto Nelson Piquet. Felipe. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. Só me tira uma dúvida, essa pessoa com quem você conversou, que estava com a netinha dentro do avião, era o piloto ou era um passageiro? Isso que eu não entendi. Era o dono da aeronave, Felipe. Ele não era o piloto, era o proprietário dessa aeronave. A aeronave está com a documentação regular, mas de acordo com o site da ANAC, não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Então, essas informações que ele passou preliminarmente, como eu disse, ele estava bem nervoso, né? Não quis ficar estendendo muito a conversa, mas agora a aeronáutica ainda está lá dentro e vai ter toda aquela investigação para saber o que aconteceu, Felipe. Obrigado, Vicky, pelas informações. É porque a gente tem a memória muito recente de novembro do ano passado, né? Ter visto um avião de pequeno porte, parecido com esse. Claro que tecnicamente eles são diferentes, mas visualmente são parecidos. Quando a Marília Mendonça caiu com outras quatro pessoas que morreram. E quando a gente olhou da Marília, naquela tarde de sexta-feira, ele nem parecia tão destruído como esse aí que a gente vê na tela. Então acho que o brasileiro está meio ressabiado, porque quando a gente olha um avião, parece que não aconteceu nada. Quando aconteceu o acidente da Marília, a gente percebeu que pode todo mundo ali dentro ter perdido a vida e mesmo assim a lataria da parte de fora visualmente está até razoavelmente preservada, mas esse não, esse está destruído, então foi por uma sorte mesmo que essas pessoas conseguiram sobreviver. Obrigado, Vicky, pelas informações. Qualquer coisa você chama a gente aqui ao vivo e traz novas informações. Sobre esse caso, a gente fala agora com o sargento Júlio Brito, do Corpo de Bombeiros. Ele fala conosco por telefone. Júlio, boa tarde para o senhor. Que informações você tem para a gente? Boa tarde. Nós tivemos essa aeronave aí, né, que veio a perder o controle e a baixa altitude ela veio a colidir com o solo, né? Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima, né? Ninguém ferido. Nós avaliamos toda a situação, né? Fizemos os procedimentos de prevenção, né? Inclusive se houvesse algum tipo de incêndio, que graças a Deus não houve, né? E assim foi, as nossas equipes ainda estão no local, né? Guarnecendo a ocorrência, mas terminou tudo bem, né? Sargento, quando vocês chegaram ao local do fato, os tripulantes e passageiros já haviam sido socorridos ou ido por conta própria para o hospital ou os bombeiros tiveram que fazer algum atendimento ali no local? Sim, os bombeiros avaliaram, né? Eles estavam relativamente tranquilos, né? Assim, sem ferimentos. Nós fizemos as nossas avaliações, né, da saúde deles, mas acabou uma criança de 2 meses e a mãe indo por meios próprios, né, mais por precaução, né, para saber como é que está o estado de saúde mais detalhado dela, mas nós não precisamos fazer nenhum transporte, graças a Deus. A gente teve a informação de que o piloto relatou aos senhores uma rajada de vento lateral quando o avião já estava mais próximo do solo e argumentou que isso pode ter feito o avião perder o controle e cair. Foi essa a informação mesmo? Então eles estavam bem baixinho, né? Talvez já próximo de pousar? Nós temos as informações, né, desse piloto, que ele já estava no procedimento de descida, né? Já estava no procedimento de descida e provavelmente veio a ter um vento
uma rajada de vento, né? Que fez ele perder o controle do avião, exatamente. Obviamente eu estava num avião comercial, mas eu já passei por uma situação chegando aqui a Brasília num avião de uma grande empresa que o piloto teve que arremeter quase já tocando o solo no aeroporto de Brasília e depois comunicou aos passageiros que teve que fazer isso, porque tinha uma previsão de rajada de vento na cabeceira da pista, como se o equipamento do avião tivesse detectado isso antes. Talvez um avião de pequeno porte tenha mais dificuldade, não é, sargento, de antever uma situação como essa? Talvez tenha os procedimentos de aterrissagem, né, e subida, normalmente são os mais delicados do voo, né? Nós temos uma condição de vento, né, forte essa manhã, né, nuvens, né, não são muito boas as condições, né? Pode realmente ter contribuído para essa queda, né? Mas que bom que está todo mundo bem. A gente traz a notícia de uma situação complicada. Imagina você estar a bordo de um avião que cai no chão, mas poder sair disso ileso também é recomeçar, é vida nova. Sargento, obrigado, viu, pela disponibilidade, pelas informações que o senhor trouxe ao vivo para nós. Estamos sempre aqui do Corpo de Bombeiro à disposição de vocês. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Que coisa, e o nosso abraço para essa família, para esse piloto, para todo mundo. A gente espera que vocês se recuperem de saúde, mas também emocionalmente, né? Porque realmente, eu que tenho medo de avião, meu Deus. Saiu o resultado... Desculpa, pessoal, eu que me confundi aqui. A gente vai mostrar agora a história de um fotógrafo que está selecionado para participar de um concurso que selecionou os melhores trabalhos do mundo. Brasília é literalmente uma musa inspiradora e carrega em si a força da sua história. A cidade foi erguida no Planalto Central quando aqui ainda não existia nada. Cada traço e contorno que compõe o conjunto arquitetônico dessa jovem senhora foram cuidadosamente planejados. Não é por acaso que todos os detalhes têm um significado. Das 4 escalas que nós temos na cidade, a escala gregária, a escala bucólica, a escala residencial e a escala monumental, essa última escala monumental ela existe não para ostentar, né, mas de fato para servir como uma forma de expressar o que aquela edificação, o que aquela arquitetura de fato vale para o contexto da cidade. Mesmo que você nunca na sua vida tenha passado por Brasília, tenha visto Brasília, não conheça Brasília, se você desce pela esplanada dos ministérios e olha para o Congresso, você rapidamente vai perceber que sim, aquele é um edifício importante, aquele é um edifício imponente. E essa é uma realidade de vários outros edifícios. O ar moderno e futurista de Brasília tem a capacidade de atrair os mais diversos olhares, humanos e fotográficos. E foi justamente com uma câmera na mão que a história do Francisco se fundiu ainda mais à da capital federal. Nascido aqui, começou a fazer registros da cidade quando ele ainda era adolescente. O olhar sensível logo captou com precisão as particularidades, os côncavos e convexos e também as linhas espalhadas nas construções localizadas bem no eixo central de Brasília, que não poderia levar outro nome senão monumental. Brasília é uma cidade monumental, né? Tem muito monumento, tem monumento até demais para a gente fotografar e para levar Brasília também lá para fora, para conhecerem, ver que é uma cidade bonita, a arquitetura é genial. Às vezes passa despercebido pelas pessoas, né? Você passa ao lado de um monumento e nem sabe às vezes a história dela. Eu acho que consigo transmitir alguma coisa para as pessoas. Com tanto talento, Francisco já está internacionalmente reconhecido. Em anos anteriores, ele emplacou 2 trabalhos entre os 10 melhores do mundo no concurso Wikilove Monuments, realizado desde 2015. Entre as fotografias classificadas, uma era do Santuário Dom Bosco, na Asa Sul. Foi exatamente aqui, nesse ponto, que o Francisco tirou a foto que projetou os vitrais de Brasília para o mundo. A imagem ficou entre as 10 primeiras melhores na categoria mundial, o que levou toda a paixão e admiração desse fotógrafo brasiliense a transpor os limites do nosso quadradinho. E tem mais! O Francisco é finalista também na edição de 2021 do Wikilover com outra fotografia que confere uma forma tridimensional aos vitrais do Santuário Dom Bosco. Além dela, outros monumentos vistos pelos olhos dele estão na final. O Museu Histórico de Brasília, que na foto dá a impressão de flutuar no céu, o Memorial JK, que parece ter sido construído sobre o infinito celeste, e a Catedral, com linhas destacadas na penumbra da noite.
Eu convido todos a participar dessa torcida e levar Brasília para o Brasil e para o mundo, mais uma vez, mostrando o nosso destino como a principal experiência de viagem que um visitante pode escolher. Boa sorte para você. Que linda a nossa cidade, né? Encantadora. Bom, de volta uma notícia que você precisa saber. Quase um mês depois do desabamento de um prédio em Taguatinga, tudo indica que o restante daquela estrutura, vocês lembram? Para o primeiro andar ali de baixo caiu tudo. E o resto do prédio vai ser demolido. A Kátia Gomes tem as informações para a gente ao vivo. Kátia, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a notícia, né, que ninguém queria ouvir, vai acontecer mesmo. Esse prédio será demolido, ele não tem como recuperar, né, a estrutura dele. Essa queda do prédio foi no último dia 6 de janeiro. As famílias não puderam mais voltar para cá, inclusive os pertences de muitas famílias continuam aqui. O prédio está interditado desde então e a demolição foi anunciada. Ela deve acontecer ainda essa semana, segundo o proprietário, né, já foi autorizada e eles vão começar ainda hoje a instalação de contêineres, banheiro químico, também a instalação de máquinas aqui que vai fazer toda a retirada, né, dos escombros e também vão fazer a desmobilização de prédios vizinhos. Vocês podem perceber aqui que tem um tapume, né, cobrindo. Eu fui até um prédio vizinho ali, eu tive acesso à visão de cima e tá do mesmo jeito por enquanto, Malta. Muitos escombros aqui, eles estão começando a fazer a retirada desses escombros, principalmente de uma loja que foi bastante afetada ao lado, né, as lojas aqui de baixo, elas foram completamente destruídas. E segundo o proprietário, são 24 inquilinos aqui nesse prédio, eram, né, 24 inquilinos e 2 lojistas. Ao todo, cerca de 60 pessoas foram afetadas. Logo depois do desabamento, o proprietário deu abrigo para esses moradores aqui em hotéis. Alguns procuraram casas de parentes. E logo depois do prazo, né, que ele pagou o hotel para esses moradores, eles tiveram que sair, alguns alugaram um imóvel, outros voltaram para a casa da família e agora está sendo feita a negociação para eles receberem um aluguel social, né? Feito um acordo com o GDF, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. O proprietário afirmou também que já foram feitos acordos com 12 moradores aqui do prédio, né? Ao todo de 24 inquilinos, 12 acordos já foram feitos e os outros acordos devem ser feitos apenas judicialmente, né? Uma situação bastante complicada. Também tiveram casos durante esse tempo todo que o prédio ficou assim, de furtos de objetos de dentro do prédio. Ele está interditado, mas alguns criminosos chegaram a invadir o prédio e a furtar objetos. A gente tem a informação também que até alguns moradores se arriscaram e entraram no prédio, que corre o risco de desabar a qualquer momento, para tentar recuperar esses objetos pessoais. A Polícia Militar está fazendo ronda aqui na região e o proprietário também contratou um segurança particular para evitar que isso aconteça, né? Então agora essa história vai começar a ter um fim. Deve ser provavelmente na quarta-feira o dia da demolição desse prédio. E, infelizmente, todos os pertences dentro dos apartamentos serão perdidos. Malta. Até porque fica muito perigoso, né? Deixar alguém entrar, mesmo os bombeiros entrarem. Não pode fazer isso não. É difícil, mas não pode perder vida nessa história. Obrigado, Kátia, pelas informações. Escuta essa, o Facebook foi condenado a indenizar uma moradora do Guará, aqui no Distrito Federal, que teve a conta do Instagram invadida por hackers. Os bandidos usaram o aplicativo dela para simular venda de produtos e pedir dinheiro. Uma decisão da Justiça aqui do DF condenou o Facebook, responsável pelo Instagram, a indenizar uma usuária em R$4 mil por danos morais. Ela entrou com um processo judicial depois que teve o acesso do perfil roubado e a conta utilizada para simular vendas de produtos. Os bandidos também pediam dinheiro aos seguidores. Eu fiquei muito feliz com a decisão, que é uma maneira deles darem um suporte melhor, né? Na decisão publicada no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a Justiça entendeu que a invasão ao perfil deve ser atribuída a uma falha de segurança do aplicativo e que faltam instruções claras sobre como fazer os processos que garantem mais proteção às contas.
Recentemente, nós mostramos um caso parecido. A Roberta também teve a conta invadida e vários amigos chegaram a transferir dinheiro aos bandidos. O acesso só foi recuperado após dias tentando contato com o Instagram. A gente fica realmente assim, de pés e mãos atados, a gente se sente impotente. O Instagram dispõe de uma função para dificultar ações como essas. É a verificação em 2 etapas. Nós fizemos um passo a passo para ativar esse tipo de proteção. No canto superior direito da tela, clique nos 3 tracinhos e selecione a opção Segurança. Depois, clique em Autenticação de 2 fatores. Ao clicar no botão Começar, na parte inferior da tela, serão apresentadas as opções: aplicativo de segurança, WhatsApp ou SMS. Selecione uma delas para receber o código de segurança. Após digitá-lo, a verificação em 2 etapas está concluída. Vocês viram agora há pouco que um avião caiu, né? Com 5 pessoas aqui no Distrito Federal, na região do Jardim Botânico. A repórter Vitória Mello está em frente à entrada da propriedade onde o avião caiu e tem as informações mais atualizadas pra gente. Oi, Felipe, Oi, Felipe. Bom, estamos aqui, né, em frente à fazenda do ex-piloto Nelson Piquet. Ele que, inclusive, deixou há poucos instantes aqui a propriedade e logo em seguida saiu o carro da aeronáutica que deve estar colhendo informações e vendo toda a cena do acidente. Como eu disse mais cedo, né, a nossa produção conseguiu entrar em contato com o dono da aeronave e ele disse o seguinte: ele estava nesse monomotor, ele, o genro, a filha, o piloto e a netinha de apenas 2 meses de vida. Todos, por sorte, a gente tem imagens dessa aeronave, né, a situação que esse avião ficou e, por sorte, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros também ainda está aqui no local, uma viatura do Corpo de Bombeiros ainda está aqui na propriedade. O Rogério Silva está mostrando para vocês. Não tem como a gente ver, uma propriedade muito grande, não tem como visualizar o ponto exato do acidente, mas nós sabemos, né, um monomotor no fim da manhã, por volta de 11 horas da manhã, caiu aqui na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet e o que a gente sabe até agora é que não tem relação, essas pessoas, esses passageiros, essas vítimas, não tem nenhuma relação com o piloto Nelson Piquet. Felipe, eu volto com você. Muito obrigado, Vicky, pela atualização ao vivo. Para você de casa, eu agradeço a audiência, desejo para todos nós uma boa semana. Amanhã a gente se vê 11h30 da manhã ao vivo aqui no SBT Brasília, primeira edição. Tchau.